Olá, pessoal do nono ano. Nesse momento, a aula que nós vamos fazer agora, deveria ser para continuar o estudo, do conteúdo sobre o Oriente Médio. Só que nós recebemos um comunicado da Secretaria de Educação e nós temos que seguir o calendário, né? Como vocês sabem, na pandemia a gente não sabe como que as coisas vão acontecer. Quando não temos data exata para voltarmos às aulas presenciais, então, portanto, tudo que nós formos fazer vai baseado no que do que está sendo pedido para a gente, né? Nós temos que fechar, o que foi dito foi que nós temos que fechar julho com a quarta avaliação. Aí vocês terão, acho que não sei se é 1 ou 2 semanas de férias, não sei como vai ser, e aí é que a gente vai aguardar os novos avisos. Mas o que a gente sabe vai ter prova próxima semana, a quarta avaliação. Como a gente só viu uma videoaula, que na verdade geralmente eu coloco, são 3 aulas, 3 videoaulas e uma videoaula de revisão, né? E dessa vez não deu tempo, a prova de vocês vai ser com esse conteúdo até onde a gente viu. Eu não vou cobrar nada além. Mas não significa dizer que a prova terá poucas questões. Não, eu posso fazer 8 questões só do conteúdo que a gente viu da videoaula 9, tá ok? Bem, das atividades aqui da aula passada, eu pedi que vocês elaborassem 4 questões sobre o conteúdo da aula 9. Se não me engano, apenas uma pessoa, eu nem tenho bem certeza, né? Se a última atividade que eu recebi foi dessa aula 9. Eu não estou recebendo atividade nenhuma do nono ano, todos têm o meu contato e não estão me enviando, tá ok? Até o momento, né, no caso, porque se eu passei a aula, se eu marquei para receber até ontem, então venceu o prazo dessa atividade. Mas tudo bem, eu vou agora fazer fazer uma revisão, né? Já que eu não tenho as questões, vocês não elaboraram, não me enviaram, eu vou apenas explicar novamente o conteúdo e dizer, só para reafirmar o conteúdo que vai estar na prova da próxima semana, tá ok? Então vamos lá. Nós estudamos, né? Nós começamos a estudar sobre o Oriente Médio, contrastes e questões políticas, né? Então, sobre a localização do Oriente Médio, né? O Oriente Médio eu até mostrei no mapa da videoaula, né? Está localizado exatamente naquele entroncamento, né? Entre Europa, acima, né? No norte, a África, né? Do lado oeste, e a Ásia, pegando aqui o lado leste. Então, o Oriente Médio está localizado exatamente no Golfo Pérsico, né? E essa região é exatamente a região com as grandes reservas de petróleo e gás natural do mundo. Então, é uma região que sempre vai estar cercada de conflitos devido a essa questão do petróleo. Nós também vimos, né, sobre a questão de que é uma região que apresenta grandes contrastes religiosos, né, guerras, exatamente por causa da religião, das 3 principais religiões, que é judaísmo, cristianismo e islamismo. E também apresenta conflitos étnicos, né, de grupos humanos, né, de grupos étnicos. E nós vimos que esses conflitos, eles perduram até os dias de hoje. Não foi uma coisa que acabou, não. Tá ok? Então, o que mais que nós podemos falar? Outro conflito que pode se destacar é as disputas com relação aos recursos hídricos, né? Por quê? Porque essa é uma região que sofre com essa questão da escassez de água. É a região toda? Não é a região toda, mas em um lugar tem muito petróleo e o outro lugar tem muita água. E de certa forma, né, passa, os dois, né, passam por
sérios conflitos. Costuma-se chamar, né, o petróleo de ouro negro e a água de ouro transparente. Então, esses são os dois conflitos que até hoje perduram, né? Então, falando aqui das regiões, quais são os países que englobam essa região do Oriente Médio? Lembrando, Oriente Médio é continente asiático. Apenas estamos estudando esse continente, esse trecho da Ásia, separadamente devido às suas diferenças de questões de religião e por ser o local de maior concentração de reservas de petróleo. É composto por 17 países, né? Que são Afeganistão, Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Chipre, Egito, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Irã, Iraque, Israel, Jordânia, Kuwait, Líbano, Omã, Síria e Turquia. Então, esses países, né, formam o chamado Oriente Médio. Então, essa região, né, se destaca por essa diversidade que eu já falei, de religiões, de grupos étnicos, né? E a maioria da população, lembrando que a maioria da população é de origem árabe, né? Da Arábia Saudita. E foram só se espalhando. Mas tem um pequeno grupo, né? Aliás, que não é tão pequeno assim, mas é um pouco menor, porque não é a maioria da população, que é de Israel. A maior parte dessa população é composta de hebreus, né, que são os judeus, o povo judeu, que é muito falado na Bíblia, que foi onde exatamente começou, né, toda a civilização. E no Irã e na Turquia, as populações são a maioria persa e turca, né? Mas assim, no geral, é bem diversificado? É sim, mas a gente sabe que a maioria é árabe. Sobre a questão dos grupos, no livro de vocês tem inclusive o mapa que eu mostrei também na videoaula, coloquei até a mesma foto do livro, dos grupos étnicos, né? E vem mostrando cada um, de onde veio cada um, a composição, né? A composição desses grupos. E o que mais que podemos falar? Sim, sobre a questão das religiões, né? Que há uma importância muito grande da religião nesse lugar, sendo que as religiões, né, são monoteístas, ou seja, a crença em um só Deus. Quais são as religiões? O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. São as três principais, da maioria das pessoas. E aí, falando da questão do petróleo, né, do petróleo em si, dessa luta, né, desses conflitos que há, essa região, né, naturalmente, a base da economia dessa região é o petróleo, né, e gás natural, e representa a maior parte, a base econômica desses lugares, principalmente do Omã, Iraque, Catar, Kuwait, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita, né? Inclusive, eles têm uma organização, né? A Organização dos Produtores e Exportadores de Petróleo, que é a OPEP. Essa parte aqui da questão que fala da OPEP está até no capítulo anterior, na página 385 do capítulo 4. Então, inclusive lá mostra um mapa, eu estou vendo aqui, tem um mapa falando sobre o fluxo desse petróleo, né? A sair do petróleo lá no Oriente Médio, para onde ele sai? Estados Unidos, Europa, para os tigres asiáticos, para a China, Japão. Então, saem grandes toneladas. E o que fica lá? Talvez bem pouco. Que a maioria das cidades que tem uma economia bem mais diversificada, ou que cresceu, né, vamos dizer assim, economicamente, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita também. Alguns países conseguiram lucrar com isso, mas a maior parte não. Todo o petróleo vai para fora. E com relação a essa questão da organização que esses países fazem, né, como os que produzem petróleo, claro que, né,
alguns outros países de outros continentes, como no caso alguns da América do Sul, a Venezuela, alguns outros também fizeram, alguns países da África também, também passaram a participar dessa organização, né? E, inclusive, claro que vocês não lembram, né? Mas eu já era nascida, logicamente. A gente viveu em 1990, foi 90, deixa eu ver aqui, foi 91, uma guerra, uma grande invasão, né, dos Estados Unidos no Iraque. Foi a chamada Guerra do Golfo. Eu lembro muito, muito bem mesmo. Onde lembro até quando o ditador, né, foi levado e tal, que era o Saddam Hussein. Eu realmente lembro, né? E olha que eu tinha o quê? Eu era novinha, mas eu lembro que eu assistia. Eu acho que eu tinha... Gente, eu tinha 8 anos, mas eu lembro de tudo. Assim, tudo o do que estava acontecendo. Eu sabia por que era, mas eu não tinha muita noção, né? Sabia onde era e sabia por que era. Que era por causa de guerra, por causa de petróleo. Inclusive, o texto na página 386 do capítulo 4 aqui diz que o segundo grande choque ocorreu... Não, peraí, só um minuto. Outro choque ocorreu... Já sempre tinha guerra. Em 1960 teve, aí teve em 1973, em 1979. E aí, esse que eu tô falando para vocês foi o último, assim, vamos dizer assim, de grandes proporções, foi em 1991. Que foi a invasão dos Estados Unidos no Iraque, né? Aí diz, a Guerra do Golfo, a primeira guerra do Golfo, né, do Golfo Pérsico, teve como um dos seus motivos as ricas reservas de petróleo e gás natural no Golfo Pérsico, o que resultou na invasão iraquiana ao Kuwait e na declaração de guerra dos Estados Unidos ao Iraque. Então, esses países sempre estiveram nessas disputas, né? Mas claro que assim, tem a Turquia também e Israel que sobrevivem, né, de produtividade agrícola. Não é só petróleo. Claro que o petróleo é nessas regiões, Emirados Árabes, Arábia Saudita, mas a Turquia e Israel têm grandes reservas agrícolas. Tá ok? Então, mas dentro do Oriente Médio só tem essa disputa? Não, como eu falei, tem a questão da disputa da água, que já no capítulo 5 mesmo, que é o que a gente está estudando, fala sobre essa questão. O uso e gerenciamento de suas águas, vem aqui. A abundância de petróleo na região vem acompanhada da escassez de um outro recurso muito importante, a água. Grande parte da região do Oriente Médio é caracterizada pela ocorrência de climas áridos, então, o clima lá é árido e semiárido, então, poucos rios perenes. Isso faz com que esse ouro transparente, que é a água, ele possa também sofrer com os conflitos, tá ok? Então, essas disputas que existem no Oriente Médio acontecem não só por causa do petróleo, mas por causa também da escassez de água em alguns lugares. Mas claro que o destaque maior quando se fala de Oriente Médio é guerra por causa de petróleo, gás natural e também pela questão de terras, como é o caso que a gente ainda vai ver sobre a questão dos hebreus, né, dos judeus, da questão da Palestina, da faixa de Gaza. Então, existem também as guerras religiosas. Então, é um local cheio de contrastes e conflitos, tá ok? Bem, gente, nós só vimos até esse finalzinho do capítulo 4, né? E esse início do capítulo 5 até a página 395. Bem, como eu avisei, é por causa dessa quarta avaliação que a gente tem que fazer ainda em julho, ainda na próxima semana. E eu peço a vocês que leiam o texto, assistam a videoaula 9 e essa aqui de revisão, porque senão vocês não terão condições de responder a prova, já que ninguém me enviou a atividade. E aí eu fico sem saber se entenderam ou não, porque ninguém me procurou. Mas quando quiserem, pode me procurar a qualquer momento. Os outros das outras turmas, do 8º, do 7º, do 6º, sempre me procuram e eles sabem que eu estou sempre à disposição. E peço que, se tiver alguma dúvida, me procure antes da prova. Não me procure na semana da prova, porque eu não responderei, porque afinal de contas vocês estarão fazendo prova, né? Eu posso tirar dúvida, assim, de explicar uma questão, mas eu não tenho como tirar dúvida na hora da prova, tá ok?
Então, qualquer coisa me procura o quanto antes. E quanto antes. E vá desculpando qualquer barulho. Minha casa é muito barulhenta, chega gente toda hora e é assim mesmo. Então, fiquem com Deus.